se trata de um instrumento muito importante de educação para uma alimentação saudável, no momento em que a obesidade se coloca como um dos problemas mais importantes de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo, e que se torna decisivo o enfrentamento dessa questão como um problema de saúde pública. Então, para nós, ofertar à população brasileira, aos profissionais de saúde, aos educadores, tá certo? Aqueles que lidam com o tema da alimentação, né? A possibilidade de acessar um manual, um instrumento de educação dessa envergadura, ele é decisivo para elevar o tema da alimentação saudável, da alimentação e nutrição, com a agenda que ele tem hoje para que a gente possa produzir mais saúde. Senão nós vamos continuar falando de obesidade, de carga de doença, de mortes, sem que a gente possa interferir exatamente numa agenda de prevenção. Por isso que o guia de alimentação, produzido de uma forma muito interativa, com muita participação da comunidade científica, até aquele capítulo que fala sobre a comensalidade, sobre o hábito de comer, como comer, ele está sempre fundamentado em evidências científicas. Ou seja, assim, não tem achismo, não tem a produção, porque os nutricionistas do Ministério acham que é melhor fazer dessa maneira. Não. Há todo um esforço envolvendo a comunidade científica, tá certo? As pessoas que na área da saúde hoje se preocupam com o tema da alimentação e nutrição, de produzir uma orientação, uma educação para a alimentação que, de fato, possa auxiliar as famílias brasileiras, as pessoas a comerem melhor. Então, dicas, por exemplo, você vai comer fora, você é obrigado a comer fora. Muitos de nós hoje somos obrigados, no dia a dia, pela dinâmica profissional, enfim, a comer fora. Como escolher uma alimentação mais saudável? Trazer elementos críticos para que as pessoas possam ter um conjunto de informações, analisar de uma maneira crítica a publicidade que a indústria, que toda a área de alimentação naturalmente nos fornece, e sem proibir absolutamente nada. O manual não tem um caráter restritivo. Ele simplesmente trabalha com um conjunto de informações para que você possa fazer uma composição. Então, não estão proibidos nenhum alimento, né? Não estão proibidos os alimentos ultraprocessados, industrializados, ultraprocessados. Mas, se a gente vai comer um alimento ultraprocessado, compõe de uma maneira que ele não seja predominante na nossa dieta, que ele não tenha predominância no prato e, portanto, possa produzir uma alimentação que seja prazerosa, saborosa, nutritiva e, acima de tudo, saudável, enfrentando o problema que nós temos, porque hoje obesidade, excesso de peso é um problema de saúde pública. E aí, ministro, para atingir os cuidados que vocês têm para combater a obesidade, principalmente entre crianças, tem alguma coisa na área de propaganda, por exemplo? Não, da nossa parte não, porque não compete ao Ministério da Saúde a regulamentação. Aí nós temos outros instrumentos de governo que tem. Eu diria para você que a estratégia mais importante, além da alimentação saudável, né, e tudo que gira em torno das estratégias para garantir da alimentação saudável, é o estímulo à prática da atividade física. Certo? Então, o combate ao sedentarismo, porque quando a gente fala em enfrentar a obesidade, enfrentar o excesso de peso, nós precisamos objetivamente conseguir trabalhar dentro deste balanço, né, entre aquilo que a gente ingere, o quanto que a gente ganha com a alimentação e quanto que a gente gasta com a atividade física. Portanto, as academias de saúde, as atividades que são feitas na estratégia de saúde da família, grupos de caminhada, grupo de dança, tai chi, lian kun, são as prefeituras, os serviços de saúde, eles vão adotando cada vez mais diferentes estratégias que são adequadas à realidade de cada população, no sentido de fazer um envolvimento das pessoas para que voltem a ter práticas corporais. Eu venho de uma experiência, por exemplo, em que em determinados bairros você fazer a dança para os idosos, né, era uma coisa que, além de ser lúdica, colocava-os em uma prática de atividade física. Fazer grupo de caminhada, que o agente comunitário ou o médico muitas vezes vão, e ao mesmo tempo vão falando, vão conversando sobre as atividades, sobre a troca de receitas e falam sobre a medicação. Então, reincorporar, e as últimas pesquisas do Vigitel vêm mostrando que os brasileiros vêm respondendo a isso também, mas retomar uma rotina de atividades físicas e combate ao sedentarismo é a outra ponta que complementa todo esse esforço de alimentação saudável. Nós vamos agora para o Congresso Mundial na Itália, né, onde a FAO e a OMS vão estar discutindo a questão da alimentação saudável, né, e o Brasil chega agora a Roma, sem dúvida nenhuma, com uma lição de casa feita quase que de maneira pioneira, porque muitos países têm guias de alimentação saudável, mas poucos, eu diria que talvez nenhum,
tão atual, tão moderno e tão sintonizado com as recomendações científicas, certo? E com as próprias recomendações da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, como o manual que o Brasil lança hoje. Ministro, como ele vai estar disponível para atingir esse objetivo que o senhor pretende? Além da distribuição do serviço de saúde nas escolas, também e-mail eletrônico através do site do Ministério da Saúde. Ou seja, a possibilidade de baixar, fazer download do site do Ministério da Saúde esse material, que ele tem uma linguagem muito simples. Por isso que ele é diferente do material anterior. O material anterior, o manual de 2006, a gente quase que precisava de um nutricionista ao nosso lado para poder traduzi-lo e ser utilizado no cotidiano. Então, essa foi, inclusive, uma crítica que não só a equipe do Ministério, como a própria sociedade científica, aqueles que nos apoiaram, o tempo inteiro fizeram. Por isso que ele tem uma linguagem, se vocês compararem, a gente tem aqui cópia dos dois manuais, vocês podem bater o olho e vocês vão ver a diferença. Menos texto, mais imagem, uma linguagem mais direta, mas sem perder a sustentação, ou seja, o suporte das evidências científicas que estão por trás de cada uma das orientações. A nossa área técnica depois pode discutir. Se vocês identificarem qualquer questão que seja minimamente polêmica ou que tenha dificuldade de entendimento, a equipe vai poder dizer qual que é o estudo, quais foram as evidências, por que aquele determinado conceito é trazido para o manual, porque hoje essa é uma questão fundamental. Precisaremos atualizar daqui a alguns anos? É muito provável que sim. Até porque hábitos vão mudando. Hoje, por exemplo, não sei se vocês todos têm acompanhado, essa coisa da culinária, do voltar a cozinhar, tem sido uma coisa cada vez mais instigante. E isso nos desafia a poder não só refinar, qualificar os nossos hábitos alimentares, mas usar alimentos cada vez mais saudáveis. Ou seja, produzir uma alimentação, um prato gostoso, bonito, mas acima de tudo saudável.